Ok. Estamos chegando, coisa boa, né? E nós estamos chegando no momento que a chuva ainda cai. Mês de junho começando, né não? Que coisa boa! E a chuva miúda caindo em São Luís do Maranhão, com ares de dizer assim, o São João está chegando, o São Pedro está batendo a porta, né não? As festas juninas, o nosso folclore, palma para o nosso folclore, né não? Você que é turista, turistas do Maranhão, turistas do interior do estado, turistas do Brasil, do exterior, você que nos assiste pelo YouTube, por nossas redes sociais, venha para o Maranhão, venha dançar o bumba boi, venha ver o boi de matraca, venha ver o boi de orquestra. É muita coisa linda que o Maranhão tem para você nessa era linda e maravilhosa de mostrar as nossas evoluções culturais, não é verdade? Ora, não, só é, não? Vamos ver outra coisa aqui. Estamos nos Apeninos Italianos, 21 de fevereiro de 1945. Eu gosto de mostrar isso aqui, ó. 21 de fevereiro de 1945. Eu não era nem nascido. Mas era tempo da guerra. Mas é bom, porque nós estamos vivendo em tempo de guerra também, não é verdade? Então vamos ver se você que é jovem, você que participou dessa época, relembra do que aconteceu em 1945, ó. Veja aí, tá? Estamos nos Apeninos Italianos, 21 de fevereiro de 1945. Frio congelante, fogo alemão. Aqui o Brasil mudou a Segunda Guerra. Os livros dizem que o Brasil só mandou pracinhas no final. Mas olhem comigo. O único país da América Latina a lutar na Europa. 25 mil homens. Monte Castelo foi a prova de fogo da FEB. 4 ataques fracassados. Neve, lama, menos 20 graus. Artilharia alemã. Centenas caíram. Mas no dia 21, após barragem pesada, o primeiro RI avança. 12 horas de inferno. Monte Castelo cai. A linha gótica é rompida. Todo aquele sangue, todo aquele frio, toda aquela garra. Para provar que o Brasil, quando decide lutar, luta de verdade. Vamos ver mais aqui. Ela Ó. foi a mulher que parou o mundo sem precisar. Olha, tem uma mulher que parou o mundo, né? Você sabe quem foi essa mulher que parou o mundo? De quem foi ela foi esposa? De John Fitzgerald Kennedy. O nome dela era Jacqueline Kennedy. Vamos ver o que dizem sobre a Jacqueline, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Transformando o silêncio e a sofisticação nas armas políticas mais poderosas do século XX. O magnetismo de Jacqueline Kennedy era tão avassalador que, durante uma visita oficial à França em 1961, ela ofuscou completamente o homem mais poderoso do planeta. Diante de uma multidão em êxtase que só queria ver a primeira-dama, o próprio presidente John Kennedy teve que se apresentar à imprensa, dizendo que era apenas o homem que acompanhou Jacqueline Kennedy a Paris. Mas o verdadeiro segredo do fenômeno Jack não estava no que ela mostrava, e sim no que ela escondia. Em uma era em que a televisão começava a dominar o mundo, Jack se mantinha como uma esfinge atrás de seus óculos escuros gigantes. Quanto menos ela falava, mais o público ficava obcecado em decifrá-la. Ela provou ser uma estrategista brilhante ao transformar a própria Casa Branca em um museu vivo de arte e história. Mas o seu teste definitivo veio na dor. Em 22 de novembro de 1963, após o assassinato do marido em Dallas, Jack tomou uma decisão que chocou e marcou a humanidade. Ela se recusou a trocar o seu icônico terno rosa, manchado de sangue. Quando imploraram para que ela mudasse de roupa, ela respondeu que queria que todos vissem o que haviam feito com Jack. Naquele instante, a rainha do estilo se transformou no símbolo máximo de dignidade e resiliência de uma nação inteira. Anos mais tarde, ela quebrou as expectativas do público ao se casar com o magnata Aristóteles Onassis e depois, ao se tornar editora de livros em Nova York, provando que não pertencia a ninguém a não ser a si mesma. Jack Kennedy foi a primeira influenciadora global, uma mulher de ferro vestida de seda que não apenas viveu a história, mas a moldou sob os olhos do mundo. E, mesmo décadas depois, nós ainda não conseguimos desviar o olhar. Doutor Ricardo, né não? Sorriso largo, sorriso aberto, doutor Ricardo, né não?
aí no Business Center, sala 929, né? Não? Se você acha que o preenchimento é capaz de mudar completamente o formato dos seus lábios, já te adianto, não é assim que funciona. O preenchimento não cria novos formatos, ele respeita o que você já tem. Cada pessoa tem um desenho natural. Lábios finos, mais arredondados, o arco do cupido pouco definido, os cantinhos voltados para dentro. E isso precisa ser considerado durante o planejamento. O que o preenchimento realmente pode oferecer é devolver volumes em pontos estratégicos, um contorno mais definido, mais hidratação, até mesmo corrigir assimetrias, deixando o sorriso mais harmônico. Nem sempre é possível transformar completamente o contorno dos lábios. E quando o ácido hialurônico ultrapassa os contornos naturais, o resultado fica artificial e perde beleza. É o famoso bico de pato. Com o planejamento certo, conseguimos resultados naturais e harmônicos. Como esse caso aqui, é sobre valorizar o que já existe e apenas realçar a sua beleza. A Holistic Terapia é o novo VT que tem aí. Holistic Terapia, se cuide, faça sua massagem. Olha você cuidar do seu corpo para ter mobilidade. Um dia você vai andar bem quando tiver com mais idade. Quem não faz certos procedimentos na expressão corporal, acaba numa cadeira de roda. Olha, eu estou falando. A experiência começa ao entrar na sala. O cuidado e detalhe da clínica faz você esquecer a correria do dia a dia. A massagem relaxante com pedras vulcânicas é o protocolo ideal para o relaxamento profundo e manejo do estresse. O Holistic Therapy é uma experiência completa. Saúde holística que olha para o bem-estar físico, mental e emocional como um todo. O Holistic Therapy é o lugar ideal para você cuidar da sua saúde e bem-estar. Agende sua consulta. O CTR, tem a figurinha do CTR aí, né? Mas tem outras e outras mensagens, viu? Vamos botar as mensagens, todas as mensagens do CTR, né não? Olha, a medicina por diagnóstico, olha, procure saber, através da medicina por imagem, como está o seu fígado, como está o seu pâncreas, como está o seu coração. Você fuma? Você sabe como é que está o seu pulmão? Já parou para pensar? Olha, está vindo a vacina aí contra câncer, mas quando o câncer não estiver num estágio avançado. Você tem que saber disso daí, presta atenção. Eu só estou falando para vocês terem cuidado, tá? Porque todo cuidado, como diz o ditado, sempre será pouco, né não? Se você vai fazer um exame, o lugar que você escolhe faz muita diferença. Porque não é só sobre fazer, é sobre como você é atendido. Na CTR Excelência Holandeses, cada detalhe foi pensado para isso. Aqui você encontra exames laboratoriais, imagens e um atendimento com padrão elevado, com mais conforto, mais atenção e muito mais cuidado em cada etapa. Estamos esperando você para ter um atendimento exclusivo aqui na CTR Excelência, na Holandeses, Ponta do Farol. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Oh. Vem cá, que aqui tem um vídeo capaz de ver o seguinte: a história da Primeira Guerra, parte 2. É um vídeo que arrastou o mundo. É bom você saber dessas histórias, é muito importante isso aí. Joga na TV, Rose, para ele ver aí. Um único ato em uma rua estreita foi o suficiente para arrastar o mundo inteiro para o abismo. Em junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, decidiu visitar Sarajevo. Ele foi avisado de que a região fervia de ódio contra a coroa, mas ignorou completamente os alertas. Para demonstrar poder, escolheu desfilar em um carro totalmente aberto. O clima era de pura tensão. Logo no início do trajeto, a comitiva sofreu a primeira emboscada.
Um rebelde lançou um artefato explosivo, mas a carga bateu na capota e atingiu apenas o carro de trás. O herdeiro escapou por um milagre, mas o orgulho imperial falou mais alto e ele exigiu continuar a viagem. Foi então que o destino preparou uma armadilha perfeita. O motorista oficial se perdeu na rota e tentou dar meia volta em uma via muito estreita. O veículo luxuoso parou lentamente. E, por uma coincidência assustadora, estacionou exatamente na calçada onde estava um jovem estudante que fazia parte do grupo rebelde. O rapaz não hesitou, deu um passo à frente e tomou a atitude que silenciou o arquiduque para sempre. Aquilo não era apenas uma tragédia local. Era a faísca exata que faltava no barril de pólvora da Europa. O Império entrou em choque e exigiu uma vingança implacável contra a Sérvia. Mas os sérvios não estavam sozinhos. Eles tinham um protetor gigante, a Rússia. Na parte 3 você vai ver como o envolvimento russo acionou um efeito dominó fatal, forçando todas as outras potências do continente a entrarem em um cenário de escuridão absoluta. Vamos ver outra coisa aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Rapaz, se um caminhão carregado de gasolina pode virar uma bomba ambulante, não é só um caminhão não. Qualquer que seja um depósito carregado de gasolina pode virar uma bomba ambulante. Quer ver? Vamos ver isso aí que eu vou mostrar para vocês aí. Vamos lá. Um caminhão carregado de gasolina pode virar uma bomba ambulante com uma faísca minúscula, tipo celular explodindo no bolso, só que versão apocalipse na estrada. E é aí que entra um objeto simples, mas capaz de evitar uma tragédia gigante, o parche magnético de vedação. Só que isso não é uma borracha qualquer, meu irmão. O negócio é feito com borracha ultra resistente e ímãs absurdamente fortes. Aguenta gasolina, diesel, ácido e produtos químicos pesados como se nada tivesse acontecido. Agora segura essa informação. Quando acontece um vazamento num caminhão-tanque, basta colar esse parche sobre o furo e o vazamento praticamente para na hora. É tipo colocar band-aid numa bomba prestes a explodir. E sabe o mais doido? Tudo funciona por pressão e magnetismo. Os ímãs puxam o parche com tanta força que ele gruda no metal igual chiclete no asfalto quente. Mas ó, tem um detalhe importante. Isso é só uma solução de emergência. O objetivo não é consertar o tanque, e sim ganhar tempo até chegar ajuda profissional. E ele só funciona em metais como ferro e aço. Se o tanque for de alumínio, plástico ou fibra de vidro, esquece. E piora. Se o buraco for muito grande, ou a pressão interna estiver absurda, nem esse super curativo consegue segurar. Enquanto muita gente acha que segurança depende só de sorte, existe engenharia impedindo explosões gigantes em segundos, brother. Olha, História da Primeira Guerra, parte 3. Eles marcharam sorrindo e acreditavam que... É interessante. Eles marcharam sorrindo, mas não voltaram sorrindo. Mas é bom saber essas histórias aí sobre as guerras, tá? É muito importante, tá? Eles marcharam sorrindo e acreditavam que voltariam para casa antes do Natal. Mas o que encontraram pela frente foi o maior pesadelo que a humanidade já tinha visto. Quando a Rússia mobilizou seus exércitos para defender a Sérvia, o botão do pânico foi apertado na Europa. Em questão de dias, o continente inteiro entrou em colapso. A Alemanha, sedenta por expansão, declarou conflito aberto. A França foi puxada pelas antigas alianças e o Império Britânico também foi arrastado para o campo de batalha. Milhões de jovens vestiram seus uniformes com um orgulho cego. A propaganda oficial de todos os governos prometia uma vitória rápida, limpa e cheia de glória. Eles achavam que seria apenas uma aventura passageira. Mas essa ilusão desmoronou assim que os primeiros disparos cruzaram os campos. A tecnologia havia avançado de forma assustadora. As antigas táticas de cavalaria e os avanços heróicos em linha reta bateram de frente com metralhadoras implacáveis. E uma artilharia pesada que transformava qualquer cenário em um deserto de crateras. Sem ter como avançar contra essa tempestade de aço, os soldados começaram a cavar. E continuaram cavando, até criarem uma rede sufocante de buracos e túneis que cortava o continente inteiro.
eram as temidas trincheiras. Ali, debaixo de chuva constante e dividindo o espaço com a lama e o desespero, os jovens perceberam que a glória prometida era uma grande mentira. O mundo havia mergulhado em um impasse onde o simples ato de erguer a cabeça acima da terra custava tudo o que eles tinham. Na parte 4 você vai descobrir a arma aterrorizante que transformou o próprio ar das trincheiras em um inimigo fatal. E mais do que isso, você vai ver o que acontecia longe da lama, onde líderes políticos escondiam a fome e manipulavam a mente de nações inteiras para alimentar essa máquina implacável. E a Pousada Buriti, rapaz, Pousada Buriti, nós temos mostrado aqui essa história linda e pioneira da pousada dos meus amigos Lourdes e do meu amigo Amilcar, né não? Nos nossos programas, lógico, nós não poderíamos deixar de mandar um grande abraço a todos vocês que fazem a nossa Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. A nossa FIEMA! Eita, FIEMA linda e maravilhosa, comandada pelo doutor Edilson Valdez, pelo César Miranda, o nosso superintendente, né não? Tanta gente bacana, né, que compõe essa FIEMA. O Leonardo, nosso secretário da Ascom, gente muito boa, né não? A indústria também ajuda a gerar empregos no estado. Só em 2025, o Maranhão criou mais de 31 mil empregos formais, incluindo vagas industriais. O Maranhão, ao longo dos últimos anos, vem consistentemente criando empregos, principalmente na indústria. A criação de empregos sempre é um fator positivo em qualquer região, em qualquer estado, porque quanto mais nós empregamos pessoas de uma maneira formal, isso significa que a pessoa está amparada por toda a legislação, né? Principalmente pela CLT. Então isso é muito benéfico para a economia, é muito benéfico para as pessoas. E a criação de empregos também é importante porque ela representa não só mais pessoas em atividade produtiva, mas representa mais renda circulando na economia. E a renda sempre gera consumo, sempre gera movimentação da economia. Então isso é todo um fator positivo que traz para o Estado. E para nós, que somos da FIEMA, da Federação das Indústrias, é sempre uma felicidade ver o número de empregos na indústria crescendo. Porque historicamente, e de uma forma consistente, não só no Brasil, mas no Maranhão também, a indústria é o segmento que paga melhor os seus empregados. Então a remuneração da indústria, quando comparada à remuneração média dos outros setores, sempre é uma remuneração mais elevada. E além de ter uma remuneração mais elevada, a indústria também é o setor da economia que mais investe na qualificação profissional. Então, toda vez que nós trazemos mais pessoas para a indústria, nós estamos trazendo pessoas que vão ganhar capacitação, que vão ter uma remuneração melhor, e isso, de uma forma geral, acaba contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Eu entrei aqui como jovem aprendiz, o contrato foi de 1 ano e 8 meses, e depois do processo ter acabado, me efetivaram com o cargo de auxiliar de produção. Eu gostei da oportunidade, né, que eu tive o curso e a prática aqui também na empresa. O curso foi no Senai de eletromecânica e aqui na empresa eu passei pela mecânica, aprendi um pouco sobre a mecânica e agora eu estou na bobinagem. Aqui também atua na área da indústria, né, e é uma área que está crescendo na cidade, então está trazendo mais oportunidade para nós jovens e está trazendo renda. Da produção ao porto,
A indústria gera riqueza, movimenta negócios e conecta o Maranhão à economia global. Isso também é indústria. Vamos ver mais aqui, vamos ver aqui. Que um brasileiro realizou uma cirurgia considerada quase impossível Olha, e que hoje salva milhares de pessoas em todo. olha, teve um brasileiro que realizou uma cirurgia quase impossível e que entrou para a história da medicina. E as pessoas não sabem quem foi esse brasileiro. Mas nós pesquisamos e descobrimos quem foi esse brasileiro. E você vai saber agora aqui no Zé Cirilo. E se eu te dissesse que um brasileiro realizou uma cirurgia considerada quase impossível e que hoje salva milhares de pessoas em todo o planeta? Na década de 1980, receber um diagnóstico de falência hepática poderia ser uma sentença de morte. No Brasil, muita gente acreditava que transplantes de fígado eram complexos demais para se tornarem realidade, mas um médico chamado Silvano Raia se recusou a aceitar essa ideia. Enquanto a maioria via obstáculos, ele enxergava possibilidades. Em 1985, ele liderou o primeiro transplante de fígado da América Latina. Um feito que já parecia extraordinário, mas ele não parou por aí. Poucos anos depois, realizou algo que entrou para a história da medicina mundial. O primeiro transplante de fígado com doador vivo do mundo, uma técnica revolucionária que passou a salvar vidas em hospitais ao redor do planeta. Enquanto muitos diziam que era impossível, Silvano Raia continuava provando o contrário. Mesmo depois dos 90 anos de idade, ele continuava pesquisando novas formas de salvar vidas. Enquanto muita gente busca reconhecimento, ele dedicou a vida inteira a dar mais tempo de vida para outras pessoas. E você provavelmente nunca ouviu falar dele. Silvano Raia ajudou a transformar o Brasil em uma referência mundial em transplantes. Um homem que mudou a história da medicina e devolveu esperança para milhares de famílias. Joga na TV. Vamos ver mais aqui. Vamos lá. 16 de março de 1954. O que teve? São Luís foi tomado por fogo e destruição. Foi mesmo? Maria Celeste carregada. Ah, rapaz. Olha, vocês não lembram? Não sei se o produtor Keno lembra. Eu acho que não. E nem a Rose, né? Aquele navio que sumiu ali na praia, na beira-mar, o Maria Celeste, nós estamos mostrando aqui como foi que ele pegou fogo e incendiou. Hoje não tem mais. Um dia desse estavam me perguntando, cadê aquele navio, Maria Celeste? Que a gente olhava ali na beira-mar, sumiu. A maré levou, não sei o quê. Mas hoje você vai ver como aconteceu esse incêndio e esse naufrágio do Maria Celeste aqui. Veja aí, vamos lá. 16 de março de 1954, o porto de São Luís foi tomado por fogo e destruição. O cargueiro Maria Celeste, carregado de combustível, explodiu durante uma descarga, criando uma imagem que se gravou na memória da capital maranhense. As chamas, visíveis a quilômetros de distância, arderam por 3 dias seguidos, consumindo a embarcação e tirando a vida de 16 homens, entre estivadores e tripulantes. O desastre tornou-se um marco histórico e um dos episódios mais trágicos da cidade. Hoje, a história do Maria Celeste consta nos arquivos que guardam a nossa memória. Vamos ver aqui isso aqui. Imagine encarar uma capital inimiga Olha aí. inteira tendo apenas um navio sob o... Encarar uma capital inteira tendo apenas um navio, não, hein? O homem que enganou Portugal. Quem foi um cara só que enganou Portugal? O que você acha que foi? Vamos ver aí, né? Imagine encarar uma capital inimiga inteira tendo apenas um navio sob o seu comando. Foi exatamente isso que aconteceu no litoral do Brasil através de um blefe brilhante.
Em 1823, o Império Brasileiro contratou o Lorde escocês Thomas Cochrane para organizar a sua marinha. Ele era um mercenário experiente e os seus métodos táticos aterrorizavam os generais da Europa. A missão dele era pesada. Ele precisava expulsar as tropas leais a Portugal, que controlavam a província do Maranhão. Mas Cochrane chegou ao Nordeste comandando apenas o seu navio principal. A capital era uma fortaleza militar, e um ataque frontal seria um erro fatal para toda a tripulação. Ele precisava vencer os portugueses usando pura guerra psicológica. O comandante capturou um pequeno barco rival na costa e plantou despachos militares forjados. Nesses papéis, ele alertou que uma frota brasileira formidável estava se aproximando velozmente e exigiu a rendição imediata da cidade. Como o nome de Cochrane já causava pavor, os oficiais inimigos acreditaram na ameaça sem sequer conferir o horizonte. O medo dominou os gabinetes. Sem disparar um único tiro na capital, a elite militar portuguesa evacuou a região apressadamente e zarpou de volta para a Europa. Cochrane entregou o controle total do Maranhão para o Brasil, provando que a ilusão e o pavor podem ser muito mais destrutivos do que qualquer arsenal de pólvora. Ótica Veja, melhor para você. Agora chegou São João, né? Não? Eita, aqui é o queima do São João nas lojas das Ótica Veja, aqui em São Luís do Maranhão, em Manaus, né não? Estivemos no último domingo lá no Tasquinha, ao lado da nossa querida Lindalva, do Viegas lá, e de um casal, nosso querido doutor juiz federal, também estava lá com a gente. Um abraço a todos vocês. Se a gente pudesse definir a Ótica Veja em uma palavra, eu diria família. Porque uma empresa não se constrói sozinho, se constrói com pessoas. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, seria gratidão. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, eu definiria respeito. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, seria credibilidade. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, eu diria estilo. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, seria trabalho. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, honestidade. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, seria referência. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, seria transparência. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, diria crescimento. Se eu fosse definir a Ótica Veja por uma só palavra, seria amor. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, seria sucesso. Se eu fosse definir a Ótica Veja com uma palavra, seria excelência. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, seria tecnologia. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma só palavra, seria ética. Se eu fosse definir a Ótica Veja em uma palavra, valores. Mas no final, todas as palavras se reúnem em uma só. Ótica Veja, melhor pra você. O aniversário é da Ótica Veja, mas quem sai motorizada é você. Já pensou em renovar seu olhar e ainda ganhar uma moto zero? Na promoção de aniversário, comprou a partir de R$ 499, você já está concorrendo a uma Honda Bis 125 ES. É isso mesmo, sua compra pode virar uma moto zerinho na sua garagem. Não perca essa chance, é só no mês de maio, nas lojas de São Luís e Manaus. Ótica Veja, melhor para você. Quando nós falamos do Dom, nós temos lá 2 vídeos que rodam aqui e mostramos que o Dom sempre trabalha junto com o CTR, né? Era um pianinho tocando, o doutor Rodolfo, o doutor Gustavo, o doutor Alexandre, né? Não? Todas essas pessoas, o doutor Adalberto, o meu amigo Carlos Adler, grande Carlos Adler, não? O Dom chegou na hora no Maranhão, na Lagoa, né? Não? E outras unidades estão sendo abertas aí, né? O grande Dom para você, rapaz. O Dom é um hospital de curta permanência,
feito para oferecer segurança, organização e cuidado. Aqui, todo o atendimento é planejado para cirurgias e procedimentos programados, em um ambiente controlado e preparado. Do acolhimento à cirurgia, tudo segue protocolos e checklists rigorosos e acompanhamento constante. Após o procedimento, o paciente segue para o apartamento na unidade de internação e se recupera com conforto e tranquilidade, porque cuidar é o nosso dom. Uma nova experiência em saúde está chegando ao Araçagi. A CTR está preparando uma nova unidade no Bacuri Center para levar ainda mais comodidade e cuidado para você e sua família. Em breve, a região contará com exames laboratoriais realizados com tecnologia, precisão e atendimento acolhedor. Tudo isso com a qualidade de uma instituição com a acreditação ONA, reconhecida pelos altos padrões de segurança, excelência e cuidado com o paciente. Porque aqui na CTR, nós temos o maior carinho por você. O Lebaron, rapaz. O Lebaron, rapaz. Olha o Lebaron aí. Tem novidade do Lebaron, tem? Eita, Lebaron bonito. Joga o Lebaron aí. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo encontré, tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, a ver la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres bucabulla y me gusta, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Vamos ver o outro aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá. Os 5 maiores exércitos da história. Quais foram os 5 maiores exércitos da história? Vamos lá. Olha aí, ó. Exércitos nunca foram apenas números em um campo de batalha. Eles eram sistemas inteiros funcionando ao mesmo tempo. Soldados, cavalos, armas, engenheiros, médicos e milhões de pessoas mantendo tudo vivo, ó. Das legiões do Império Romano até a grande armê de Napoleão, o tamanho de um exército mostrava até onde o império estava disposto a chegar. Na verdade, os exércitos eram os exércitos que eram temidos, né? Essa aqui é a verdade, tá? Vamos ver mais outra coisa aqui. Na prática, com a classificação que os Estados Unidos deram às facções criminosas do Brasil. Olha, está muito sendo comentado, né? A decisão do presidente dos Estados Unidos, né, que classificou o Comando Vermelho e as demais facções como terroristas, né? Então, aqui nesse vídeo, você pode saber o que vai mudar com essa decisão do presidente Trump, tá? E nós somos profissionais de comunicação, nós temos que mostrar, não? Para que vocês tenham um conhecimento ainda bem melhor do que, na verdade, não sou eu só que estou mostrando, é a imprensa mundial toda, não? Nós vamos mostrar para vocês aí, vamos lá. O que muda na prática com a classificação que os Estados Unidos deram às facções criminosas do Brasil como grupo terroristas? Bom, a partir de agora, empresas, bancos e pessoas ligadas a essas facções podem enfrentar bloqueios financeiros mais duros no exterior, ter contas congeladas, operações rastreadas com mais intensidade e sofrer sanções internacionais. Isso amplia a pressão não só sobre integrantes das facções, mas também sobre redes de lavagem de dinheiro e possíveis conexões fora do Brasil. No campo da segurança, a medida tende a aumentar o compartilhamento de inteligência entre Estados Unidos e países aliados. Isso pode apertar o cerco sobre rotas do tráfico, armas e movimentações financeiras em outros países da América Latina. E como o PCC e CV já atuam além das fronteiras brasileiras, o impacto pode ser maior do que parece à primeira vista. Argentina e Paraguai já tinham classificado essas organizações e agora os Estados Unidos entram com um peso ainda maior. No fim, a principal mudança é essa. O PCC e o Comando Vermelho deixam de ser vistos apenas como facções brasileiras e passam a entrar oficialmente no radar global de combate ao terrorismo e ao crime transnacional. Deixa eu ver essa outra coisa aqui, vamos. tóxico que levou à queda da estrela Carmen
Olha, vocês lembram da Carmen Miranda? Eu acho que talvez não seja da geração dessa juventude, mas deve tomar conhecimento, né não? Mas a pequena notável, ela era pequenininha, dançava bonito, né? Mas um casamento chamado de casamento tóxico. Você está vendo? Você vê que naquela época já tinha esses problemas, tá? Mas vamos mostrar para você. Carmen Miranda, né não? A pequena notável. O casamento tóxico que levou à queda da estrela Carmen Miranda. Carmen Miranda, conhecida como a Pequena Notável, nasceu em Portugal em 1909, mas cresceu no Brasil. Ela brilhou como cantora, atriz e dançarina, conquistando fama internacional. Mulher que Havaiana tem torso de seda tem, corrente de ouro tem. Sua carreira decolou quando assinou com uma rádio brasileira, sendo a primeira mulher a fazê-lo. Com seu estilo único, ela se tornou a mulher mais bem paga de Hollywood e ganhou uma estrela na calçada da fama. Porém, sua vida pessoal foi marcada por dificuldades. Durante as filmagens do filme Copacabana, Carmen conheceu seu futuro marido, David Sebastian. O casamento, 7 anos antes de sua morte, foi apontado como o início de sua decadência moral e física. Ele inicialmente trabalhava na produção de um filme em que Carmen atuava. Mais tarde, tornou-se seu empresário, mas não cuidava bem dos negócios, era alcoólatra e abusivo. Ele até a incentivou a beber mais, o que agravou seus problemas de saúde e emocionais. Os ciúmes, brigas e traições também abalaram a relação. Apesar dos problemas conjugais e de tentativas frustradas de ter filhos, Carmen continuou sua carreira, mas sua saúde se deteriorou devido ao uso excessivo de substâncias. Ela foi internada no Brasil para desintoxicação, mas continuou a enfrentar problemas de saúde quando retornou aos Estados Unidos. Sua saúde sofreu, mas ela continuou trabalhando intensamente. A artista morreu na madrugada de 5 de agosto de 1955, em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles, após sofrer um ataque cardíaco. Ela tinha apenas 46 anos. O papel de seu casamento infeliz na sua saúde é motivo de debate. Alguns argumentam que sua relação tumultuada contribuiu para sua deterioração física e emocional, enquanto outros acreditam que Carmen poderia ter feito escolhas diferentes para cuidar melhor de si mesma. O destino de David Sebastian, após a morte de Carmen, é incerto, mas sua longevidade, ele faleceu com 81 anos, sugere que ele pode ter superado seus próprios problemas de saúde. E o Selma, sempre na linha de frente aí, formando médicos para o futuro, odontólogos, advogados, enfim, em todas as áreas, zoonística e área de saúde, o Selma está presente há 36 anos, né? Mostrando a sua retumbância para o Maranhão, para o Brasil, para o mundo, com as cabeças cada vez mais sábias e pensantes aí no mundo. O curso me permitiu enxergar diversas coisas, me permitiu enxergar e ter contato com diversas áreas e me dar uma formação multidisciplinar. Olá, meu nome é Rodrigo Desterro, eu sou advogado, graduado na Universidade Selma. Estou aqui hoje um pouco para falar com vocês sobre essa minha experiência na graduação. Eu tenho um histórico de família com a Universidade Selma, porque a minha irmã fazia direito no Selma, meu pai já tinha se formado aqui também. Vir para a Universidade Selma era ter uma certeza de que eu teria ali um ensino de qualidade e, acima disso, era uma faculdade, era uma universidade que iria abrir oportunidades para mim. O curso me permitiu enxergar diversas coisas, me permitiu enxergar e ter contato com diversas áreas e me dar uma formação multidisciplinar. Então hoje eu atuo diretamente com uma coisa chamada compliance, que é um ramo dentro do direito empresarial. A gente trabalha com todas as questões de conformidade legal e ética dentro das empresas. Eu entrei no mestrado de políticas públicas já atuando como professor, e eu acho que ali consolidou tudo aquilo que eu via na faculdade e aquele interesse que eu tinha no ambiente acadêmico. Lembro de alguns quadros que tinham no corredor como fora da lei não há salvação, e a gente discutia muito isso. Então a minha experiência enquanto universitário foi muito rica. A gente conseguia ter muita informação dentro da biblioteca, era uma biblioteca que tinha muito livro, muita qualidade técnica do material que era disponibilizado para a gente. Então acho que essa parte é muito importante porque eu de fato consegui vivenciar isso. Eu não tenho como falar de professores e de uma professora especificamente, porque ela foi a minha primeira professora, a minha primeira aula de direito foi com ela, que é a professora Ana Maria Marques. Ela é um exemplo de professora para mim, de profissional,
e uma grande amiga. Então essa professora me marcou e me marca até hoje com todas as lições que eu ainda hoje recebo dela. É difícil, o caminho às vezes é árduo, mas a gente, através do conhecimento técnico, através da educação, a gente consegue mudar o mundo. E eu acho que essa é a mensagem principal que precisa ficar para os nossos alunos, a esperança. A esperança de que esse é o caminho que a gente tem para conseguir mudar a sociedade. A CCG, um abraço ao empresário César Roberto, grande César Roberto, que há 23 anos mostra claramente que a empresa estourou agora para valer e é hoje um dos empresários mais bem-sucedidos nesse setor e merece de nós todos um carinho, um respeito e a nossa admiração. Mostra aí o que ele fala e o que ele diz, não é não? É sempre bom mostrar o que o Cezinha fala e o que o Cezinha diz para a gente ouvir aí, não é não? É muito bom a gente mostrar o que a gente fala e o que a gente diz aí, não é não, Cezinha? Vale a pena, vamos lá. Aos 23 anos, a CCG começou com um propósito simples, trabalhar com seriedade e fazer a diferença. No início foram muitos desafios, mas nunca faltou dedicação e compromisso e a vontade de crescer. Hoje, quando eu olho para a CCG, eu vejo uma empresa, vejo pessoas, histórias, conquistas construídas todos os dias. Cada colaborador que passou por aqui deixou a sua marca. Cada obra entregue representa confiança e responsabilidade. Este sempre foi nosso diferencial, a forma como fazemos, com qualidade, respeito e compromisso. O nosso objetivo é continuar evoluindo e levando desenvolvimento, com os pés no chão e a visão lá na frente. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Não são 23 anos só da CCG, são de todos nós. Muito obrigado, colaboradores, parceiros, clientes, que faz parte dessa história. Mais do que obra, construímos história. E a nossa FIEMA, já falei há pouco, mais divulgação da FIEMA para você, como sempre. Você já ouviu falar do Custo Brasil? O Custo Brasil é um termo cunhado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em 1995. E ele faz referência a uma série de fatores que impactam a produção, encarecendo os produtos que chegam ao consumidor final. Para você ter uma ideia, anualmente, o Custo Brasil impacta o setor produtivo em 1,7 trilhão de reais. Um custo muito elevado para a nossa produção nacional. Isso faz com que os produtos cheguem no supermercado, nas lojas, no comércio, mais caros do que poderiam. Eles são fatores que a CNI e a FIEMA, aqui no Maranhão, buscam sempre combater para gerar mais possibilidades de emprego, de renda para a nossa população. Vamos ver mais aqui, o que tem aqui. O Brasil mandou o exército contra o povoado. Olha, onde foi? Que cidade é essa do meio do nada que o governo brasileiro resolveu que ela devia ser destruída? Que cidade é essa? Vamos ver, olha aí, vamos lá. Gente, eu tô no sertão da Bahia, 1896. E tem uma cidade aqui no meio do nada que o governo brasileiro decidiu que precisa ser destruída. Mas antes de falar da destruição, deixa eu te mostrar o que é essa cidade. Porque o governo chamou isso de arraial de fanáticos perigosos. Com licença, o que é esse lugar aqui? É Belo Monte. Tem escola, tem roça, tem açude, tem igreja, todo mundo trabalha. Não tem mendigo nem fome, não tem coronel mandando em ninguém. Um lugar sem fome, sem coronel e sem miséria no sertão nordestino. Claro que o governo ia destruir. Tudo começou em 1893, quando Antônio Conselheiro, um peregrino cearense que andava pelo sertão há 20 anos, se instalou numa fazenda abandonada às margens do rio Vazabarres. Antes de chegar aqui, ele peregrinou por décadas pelo Nordeste. Por onde passava, deixava 3 coisas: açudes para enfrentar a seca, cemitérios para enterrar crianças com dignidade e igrejas para reunir a comunidade. O homem que o governo ia chamar de louco perigoso passou 20 anos construindo açude no sertão. Em 2 anos, essa cidade tinha 25 mil habitantes. A segunda maior cidade da Bahia inteira, crescendo 12 famílias por dia.
Caboclos, negros libertos, indígenas, pobres do sertão, todos fugindo do latifúndio da seca e dos coronéis. E aí, em 1896, Conselheiro mandou buscar madeira numa cidade vizinha para construir o telhado de uma igreja. O governo interpretou isso como ameaça de invasão. Ele mandou buscar madeira para a construção de uma igreja. O governo achou que era ataque e mandou o exército. Próxima missão, o exército chegou em Canudos. E voltou sem Canudos, 3 vezes. Vamos ver mais aqui, deixa eu ver. Pessoas escravizadas que deram a volta por cima e tentaram. Olha, existem pessoas que foram escravizadas, que deram a volta por cima e que mudaram a história do mundo. Principalmente a história do mundo de cada um deles. Acontece, viu? Essas coisas acontecem aqui, tá? 5 pessoas escravizadas que deram a volta por cima e mudaram o mundo. Tentaram quebrar essas pessoas com correntes, mas elas acabaram quebrando a história. Se isso não te ensinaram na escola, agora vai. Número 1. Toussaint Louverture, o escravizado que criou um país. Nascido escravizado em uma plantação francesa, Toussaint liderou a Revolução Haitiana. Derrotou França, Inglaterra e Espanha, algo impensável na época. O Haiti se tornou o primeiro país negro independente do mundo. Número 2. Frederick Douglass, o homem que venceu a escravidão com palavras. Aprendeu a ler escondido, fugiu da escravidão e virou o maior orador abolicionista dos Essaymoiro. Seus discursos pressionaram o governo e mudaram leis. Um ex-escravizado enfrentando presidentes. Número 3. Harriet Tubman, a mulher que voltou para o inferno por outros. Depois de fugir, Harriet retornou mais de 13 vezes para salvar outras pessoas escravizadas. Libertou dezenas e ainda atuou como espiã na Guerra Civil. Nunca perdeu ninguém no caminho. Número 4. Zumbi dos Palmares, o maior símbolo da resistência no Brasil. Capturado e escravizado ainda criança, Zumbi fugiu e voltou para liderar Palmares. Resistiu por quase um século contra o maior império colonial, um nome que tentaram apagar, mas virou símbolo. Número 5. Olaudah Equiano, o homem que expôs a escravidão ao mundo. Sequestrado na África, comprado e vendido, Equiano conquistou a liberdade. Seu livro chocou a Europa e ajudou a encerrar o tráfico negreiro britânico. A caneta foi sua arma. Eles nasceram escravizados, mas foram eles que libertaram gerações inteiras. Agora aqui tem uma foto que é uma foto que eu vou tomar até um pouquinho aqui de água, tá? Um pouquinho de água aqui, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, falar sobre assuntos dessa natureza. Veja bem aqui, ó. Mas veja bem como é interessante a luta pela sobrevivência, ó. Há 20 anos, este homem, viu, Ken Cariston, atravessou um rio todos os dias para dar aula. Em 2 décadas, ele nunca faltou uma aula. E ele atravessava um rio para dar aula. Em 20 anos, ele nunca faltou uma aula. E quantos professores não faltam aula? E quantos médicos também não faltam ao plantão nos hospitais? Olha, eu vou ler para vocês aqui, terem como exemplo. Ó, o professor que vence um rio todos os dias pela educação. Na Índia, isso é na Índia, olha aí, ó. Abdul Malik transformou a educação em rotina. Há 20 anos ele atravessa a nado cerca de 1 quilômetro até a escola onde ensina matemática. Usa uma câmera de ar amarrada à cintura e protege o material escolar em um saco plástico. Olha aí, ó. Isso é que é uma devoção, né? Isso é que é um amor. Enquanto muitas das vezes, né, você tem até o carro para buscar o professor em casa, o médico em casa e ele não vai para o hospital e você não vai dar aula para os seus alunos. Não é verdade? Tem sim. Agora os abnegados como ele também tem. Aqui no Maranhão tem, aqui no interior do estado. Não? Que tem locais que você não pode nem andar de bicicleta nos povoados, mas os professores vão atrás, tá bom? Dos alunos das suas escolas, tá? Centro Elétrico vem de inaugurar mais uma loja, né? Uma loja no Araçagi. Ô, loja linda! Palmas aí para a família Gonçalves. Centro Elétrico Home Center. Hoje é um dia muito especial, a inauguração do Centro Elétrico Araçagi. E hoje a gente parte aqui um dia especial, uma 4ª loja Centro Elétrico. Seja um ambiente abençoado, um ambiente em que Deus se faça presente para realizar todos os desejos
e ter esse momento de parceria e confraternização com vocês. É uma alegria. Que essa casa seja uma casa de felicidade, harmonia e que traga para todos nós muito prazer e muito sucesso. Muito obrigado a todos. Bom talento! Internacional Marítima. Esse VT da Internacional está muito bonito, né? Grupo Atlântica, né? Não? Se fez representar lá na posse da diretoria pelo doutor Cristiano Cantanhede, né? Não? Do Grupo Atlântica. Grande abraço, doutor Cristiano Cantanhede, com sua esposa. Quando o mar é caminho, cada travessia conta uma história. Operamos com seriedade e leveza, conectando vidas e negócios todos os dias. Fomos pioneiros na formação de aprendizes em parceria com o SEMP, capacitando jovens para o mercado naval com cursos como o de solda. São as pessoas que fazem da nossa jornada algo extraordinário. Nossa missão é inspirar e guiar nossa equipe para alcançar novos patamares de sucesso. Valorizamos a colaboração de um time unido para superar desafios e construir um futuro brilhante. Internacional Marítima. Mais que transporte, somos confiança, gente e futuro em movimento. Vamos ver aqui o que fala aqui dos dois aqui. Urgente! Ave Maria, essa notícia aqui, será que é fake news, produção? Estados Unidos prepara a primeira ofensiva contra PCC e Comando Vermelho comunica a decisão ao governo Lula. Eu estou vendo que nesses os 3 últimos dias, tem acontecido algumas mortes misteriosas, né? Acabaram de matar no Rio de Janeiro, semana passada, o maior assaltante de banco do Brasil, né, não? Está acontecendo umas coisas aí, né? Não sei se está encaixada nisso aqui tudo. Eu não sei se está encaixado. Ó, os 10 homens mais temidos da história. Você sabe qual foram os 10 homens mais temidos da história? Você sabe? Vamos ver aqui, ó. Conquistadores, imperadores e líderes militares conseguiram expandir territórios gigantescos, derrubar civilizações inteiras e espalhar medo por continentes inteiros através de guerra estratégica e poder absoluto. Entre os nomes mais temidos, pega atenção, isso você deve ter ouvido falar, ó, da história estão figuras como Gengis Khan, claro que você deve falar em Gengis Khan, né, não? Alexandre o Grande, ora não, vamos lá. Júlio César, Átila, o Uno e Vlad, o Empalador. Esses foram os homens que fizeram a história do mundo, né, não? Alguns deles, né? Vamos ver mais aqui, deixa eu ver aqui. Rapaz, este homem aqui, eu vou mostrar para vocês, olha aí, ó. Olha a cara deste homem aqui. Fixe bem o rosto desse cidadão. Eu digo sempre que entre o céu e a terra eu não duvido de nada, Rosa. Olha aqui, ó. Este homem, ele tem 12 esposas, 102 filhos e 578 netos. Tu quer mais o quê? Olha o nome dele aqui, ó. No leste de Uganda, Musa Rasaia, diz que chegou ao seu limite. Após 12 casamentos, ele teve 102 filhos, 572 netos e cadernos para lembrar os nomes. Ele afirma que já não consegue sustentar uma família tão grande, pelo amor do céu. Mas se sem gente, não pode ter mais um. E lá é o local de pobreza, né, não? Mas aquela história, todo mundo vive num mundo diferente lá, né, não? É uma prova de que Deus existe mesmo.
sem comentário, né não? O SENAC, várias unidades no interior do estado e outras unidades virão. Eu tenho certeza que vão chegar o mais rápido possível. Com certeza absoluta. Pode aguardar, tá? Vamos ver lá. O papo que rola na internet é que o SENAC é a melhor instituição profissionalizante do Brasil. Será? Que o SENAC tem uma estrutura completa e inovadora. Será? Que aqui tem professores qualificados e experientes. Será? E o papo que rola é que certificados são reconhecidos pelo MEC. Será? Será que é tudo isso mesmo? Escolha o seu curso e vem para o SENAC. Quando nós falamos do Dom, nós temos dois vídeos que rodam aqui e mostramos que o Dom sempre trabalha junto com o CTR, ele era um pianinho tocando. Todos têm um dom, um propósito, um porquê levantar todos os dias. O nosso é cuidar. Cuidar de quem ainda nem chegou. Estar presente em cada momento. Garantir que a saúde esteja sempre na sua vida. Onde tem a nossa marca, tem estrutura de qualidade. Tem exames com equipamentos de última geração. Tem o Hospital Dia, com procedimentos de baixa e média complexidade, mas principalmente tem saúde. Porque essa é a nossa marca. Estamos aqui para cuidar do que mais importa. Isso é o que a gente faz de melhor. Porque esse é o nosso dom. Cuidar de você. Dom Medicina Diagnóstica. Nas avenidas dos holandeses, nas avenidas Colar e Moreira, na avenida Litorânea, os pega de motos, a zoada, o ruído, a poluição sonora está perturbando demasiadamente as famílias, principalmente as crianças, viu, Polícia Turística? Viu, seu secretário? Senhora, desculpe, nossa digníssima secretária de Segurança Pública, né não? Que eu tenho certeza que, por ser mulher, tem muito mais essa sensibilidade, né não? As senhoras não estão conseguindo dormir, as senhoras não estão conseguindo botar seus bebês recém-nascidos para dormir após dar de mamar. Sabe por quê? Porque durante a madrugada, na cidade de São Luís do Maranhão, principalmente na Avenida dos Holandeses, na Avenida Colar e Moreira, na Litorânea, na Avenida do São Francisco, é muita poluição sonora, com as motos fazendo zoada e mostrando realmente que ninguém respeita a lei do silêncio, viu, senhora secretária de Segurança? E não é de hoje que acontece isso. Vamos dar um basta, que eu já estou recebendo isso, não é de hoje. Vamos dar um basta, vamos acabar com essa falta de respeito, essa falta de moralidade contra a família maranhense. E o mais realmente triste é que tudo acontece depois de 1, 2, 3 horas da madrugada. Que eles passam com as motos fazendo zoada desbragadamente aí, entram pela avenida aqui do Espigão, dão a volta. A gente percebe que são pessoas que nasceram para perturbar mesmo o sono das pessoas que estão nos seus cômodos, nas suas casas, nos seus apartamentos, tá? E nós esperamos que a segurança pública do Maranhão acabe de uma vez com isso, com policiamento. Vamos pegar essas motos, prender essas motos e também multar as pessoas que trafegam nas motos, não é não? E aplicar leis duras e penas mais duras. Não está vindo penas aí de R$27 mil para, brevemente, quem não fizer o bafômetro não pagar R$27 mil se tiver alcoolizado? Então, pelo menos uma medida dessa penaliza não tão somente o cara pelo dinheiro, mas também pela falta de responsabilidade, pela falta de amor à família e, acima de tudo, e se for possível, uma cadeia não faz mal a ninguém. Num caso desse daí, tá? Um beijo, fique na paz de Deus.